que começou a gravar, não é isso? Isso, agora acredita. Tá. Então, está todo mundo sabendo que está gravando, né? Ele pede para verificar aqui se está todo mundo sabendo. Então, está todo mundo sabendo, vamos. Então, a aula passada, eu acho que eu fiz um pouco de confusão desnecessária. Eu vou repassar o que eu chamei de fio condutor, lembrando que a ideia é que ele vai aprender as diferenciações, os resultados, etc., mas também aplicar tão frequentemente quanto possível para exemplos específicos. E esse que eu vou usar como fio condutor inicial é a contagem das cônicas em P3 incidentes a 8 retas gerais. Isso tem a resposta conhecida. A outra, as cônicas singulares, incidentes agora a 7 retas gerais. Passou de 8 para 7, porque cônicas singulares formam uma família de dimensão 7. Você vai impor 7 condições e esperar um número finito. Mas, geralmente, você pode se perguntar pelo número de curvas planas de grau D. Então, você está em P3, mas você pega a família de planos. Para cada plano, você pega a família de curvas de grau D e pede para saber quantas dessas são incidentes ao número apropriado de retas em posição geral, onde o número apropriado é sempre a dimensão da família. Tá? Então, se você for para curvas de grau D, você tem sempre 3 para o plano suporte, e depois tem o D vezes D mais 3 sobre 2 para a dimensão da família de curvas planas naquele plano fixo. Então, esse é que é o número apropriado aqui. Essas contas podem ser feitas. A primeira resposta é 92. O que eu vou rever hoje com calma é esse 140. E aqui a fórmula geral é rodar um programinha de Maple que eu passo para vocês um copy alguma hora. Então, como é que é a conta para chegar no 140? Então, o primeiro ponto é lembrar, ou ver, ou entender, porque é que se você pegar 4 retas em posição geral, em particular são 2 a 2 disjuntas, não é? Existem exatamente 2 retas que vão ser incidentes simultaneamente a cada uma dessas 4. Então, dadas L1 até L4, faltou uma vírgula aqui, existem 2 retas M1 e M2 com interseção não vazia com cada uma dessas retas dadas aqui. Então, como é que a gente vê que tem exatamente 2 M1 e M2? Você olha para as quádricas que contém L1, L2, L3. Quer dizer, pega 3 das 4, tem uma quádrica, exatamente uma quádrica que contém essas 3 retas, porque como é que você faz uma quádrica conter uma reta? Você pega a equação geral da quádrica, x² mais b, não sei o que, são 10 coeficientes, toca, e obriga essa quádrica a conter 3 pontos da reta. 3 condições lineares. Na hora que contém 3 pontos da reta, você está com a equação do segundo grau com 3 raízes. Então, ela tem que ser identicamente zero, ela vai conter a reta toda. Ok? E essas condições são independentes. Então, o sistema de quádricas tem dimensão vetorial 10, você impõe 9 condições, sobra exatamente uma a menos de fator constante, e essa é a que eu estou me referindo aqui. Isso é uma conta que cada um deve chegar e fazer, envolve um determinantezinho, é fácil entender. Tem alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto específico? Então, aí o que é que vai acontecer? Eu tenho essa quádrica que contém L1, L2, L3. Se você pegar uma reta que é incidente às 4, em particular vai ser incidente às 3 que eu pus dentro de Q, então você vai estar com uma reta que tem 3 pontos em comum com a quádrica, pelo mesmo argumento, essa reta M vai ter que estar contida em Q. Ok? Aí você lembra agora que quádrica não singular em P3 é um P1 cartesiano P1 mergulhado por Segre. Tá?
Você põe coordenadas x1, x2 em P1, y, y2 em P1, você faz os produtos x, y, j, é o mergulho de Segre, e isso preenche a quádrica. E com isso você vê que para cada ponto que você fixa, você vai ter uma reta dentro da quádrica. Aí você pode fixar pontos aqui, vai ter retas por conta desse aqui. Essas vão ser 2 a 2 disjuntas. E você pode fazer o vice-versa e se convencer ou lembrar que para essa quádrica não singular em P3, existem exatamente duas famílias de retas, que eu estou chamando por R1 e R2, em que cada membro de uma família encontra todo membro da outra família. Lembra aquela foto, lembra a figurinha do Z igual a X vezes Y? Tá? Z igual a X vezes Y, tá Z igual a 0, você tem um par de retas, cada uma num sistema. Tá? Os membros distintos da mesma família são disjuntos, porque são fibras desse produto cartesiano, sobre pontos distintos ou aqui. E por cada ponto de Q, passa exatamente o membro de cada família, que é a história do Z igual a X vezes Y, você faz Z igual a 0, que é o plano tangente, você vai ter a reta X igual a Z igual a 0, ou Y igual a Z igual a 0. Então, se você tiver isso aqui em mente, você vai concluir que essas três retas disjuntas pertencem à mesma família, né? Porque cada família é formada por retas disjuntas. Okay? Então, essas três pertencem à mesma família, enquanto que a M pertence a outra, porque está encontrando cada uma dessas retas aqui. M foi escolhida encontrando as quatro retas, em particular essas três aqui. Okay? Por genericidade, a L4 que ficou de fora não vai estar contida na quádrica. Então, corta em 2 pontos. Nesses pontos de interseção, você tem essa figura que eu falei aqui ainda agora. Você vai ter o plano tangente, vão aparecer duas retas, uma de cada família. Okay? E aí você conclui que tem duas retas incidentes, a 4, conforme foi afirmado. Tá? Quer dizer, então, os argumentos centrais estão todos aqui, que, lendo com calma, não deve restar nenhuma dúvida, não, sobre o que está acontecendo. Okay? Então, voltemos a caminho dos 140. O que é que eu vou fazer? Eu quero contar cônicas singulares em P3, incidentes a 7 em posição geral. E como eu estou querendo cônicas singulares, uma cônica singular é um par de retas. Tá? A cônica, para ser singular, tem que ser um par de retas, por Bezout. Então, eu estou atrás de pares de retas concorrentes que vão ser incidentes a essas 7 retas. Para a união de duas dessas ser incidente ao total das 7, você vai ter que ter uma delas incidente a 4 e a outra incidente às 3 que sobraram. Não tem outro jeito. Como é que você vai cobrir tudo com genericidade se não for assim? Tá? Então, cada solução vai ser um par de retas concorrentes, que é uma cônica singular. Estou chamando de M1 e M2. A cônica é a união de M1 por M2. Tá? E ela vai ter interseção não vazia com cada uma das 7 retas. Então, por genericidade, você pode supor que M1, por exemplo, corta exatamente as 4 primeiras. Tá? Você pode enumerar e supor que são as 4 primeiras que a M1 corta. Tá? A menos de ordem. Então, você faz a escolha dessas 4, são 35 escolhas para essas 4 retas, L1 até L4. Aí você usa a contagem que a gente fez há instantes atrás. A gente ganha um par de retas que vai ser incidente a essas 4. Ok? Agora, esse par de retas vai ser geral, não vão ser retas concorrentes. Esse par L1 e L2 não dá uma cônica do tipo que eu estou procurando. Aí o que é que você faz? Você pega cada uma dessas, L1 ou L2, e junta as 3 retas que ficaram sobrando depois que você fez a escolha dessas 4. Então, você está com 4 retas
Portanto, vai ter duas escolhas, pelo que a gente viu ainda agora, que vai ser incidente essas 4. Aí você faz as contas e dá 4 cônicas, tá? Formadas assim. Isso para cada uma das 35 escolhas. 4 vezes 35 dá 140. Essa continha combinatória, que eu acho que está certo. E por que eu gastei tanto tempo para falar nisso aqui? Isso aqui é um bom exemplo em que a gente vai obter uma fórmula geral que você pode verificar de maneira independente, um caso que dá para fazer na mão. Tá? Então, essa é a única finalidade desse discurso todo. A gente vai aprender ferramentas adequadas para saber calcular este número, esta fórmula fechada aqui, que conta as curvas planas singulares de grau D, encontrando isso aqui, retas em P3, e aqui já está errado, que eu tenho que subtrair 1. E aqui eu falei em curvas planas singulares. Se está impondo uma condição, então a dimensão não é dd mais 3 sobre 2, e sim dd mais 3 sobre 2 menos 1. Então tem um erro aqui para ser devidamente corrigido. Estão me entendendo? Seguindo. Tranquilo, né? Se você chegar nessa fórmula que substitui d igual a 2, evidentemente vai dar 140. Isso aqui é comando do Maple. E com isso eu revi a parte que eu queria rever da aula da segunda-feira passada. Então, alguma pergunta até aqui? Eu posso matar isso aí, né? Tchau. A aula de hoje, eu vou repassar velozmente as transparências que a gente já viu na aula passada e que vão ser detalhadas no devido tempo. Então, definição de ciclo, grupo de ciclos, ciclo fundamental, ordem de uma função racional numa hipersuperfície, ciclo associado a uma função racional. Você pega a combinação de todas as hipersuperfícies que querem ser o zero ou polo dessa função racional, que vai decidir se a ordem aqui for positiva ou negativa ou nula, aí o W não aparece no suporte desse divisor. Aí você define a equivalência racional, juntando todos os ciclos racionalmente equivalentes a zero. Isso gera um subgrupo que eu estou chamando de RK de X em dimensão K. Então, como é que é obtido o RK de X? Você pega uma variedade de dimensão K mais 1, que é irredutível, pega uma função racional não nula nessa variedade de dimensão K mais 1 e calcula zeros e polos dessa função racional na variedade de ambiente de dimensão K mais 1. Aí cai para cá. No que cai para cá, vai ser gerador desse RKX. Esse é o grupo de ciclos racionalmente equivalentes a zero. É um grupo graduado que vai até dimensão n menos 1. Porque dimensão n não tem. Porque você tem equivalência racional em dimensão n, você precisava arrumar uma coisa de dimensão n mais 1 para catar uma função racional em algo que não existe. Ok? Então vai ter n menos 1 só aí. Aí o grupo de Shaw é você pegar ciclos, módulo, equivalência racional. E um dos pontos centrais que a gente vai ver com algum detalhe é que, para variedades lisas, esse grupo abeliano é, de fato, um anel em que o produto é induzido por interseção. O produto de dois ciclos é, entre aspas, o ciclo da interseção desses dois, validando e tirando as aspas, quando a interseção tem a codimensão correta, que é a codimensão da álgebra linear. Então, eu só introduzi esses nomes todos para vocês terem ideia do que é que vem pela frente. Vou passar mais rapidamente ainda, é só para desmistificar e saber que o grupo de Shaw equivariante é um grupo clássico, só que você muda a variedade na qual você vai catar ciclos. Em vez de catar ciclos em X,
Você faz representações do C estrela no espaço vetorial de dimensão grande, faz o produto de um aberto adequado aí, onde a ação é livre, passa um quociente. Essa variedade quociente é onde você vai pegar o grupo clássico de Chao e vai chamar de grupo equivariante da variedade original. Ok? Então, exemplos, etc. Passa rápido, passa rápido, passa rápido. Tem um exemplo infantil aí que você vê que o quociente formado aí é o PL-1, só para ver que essas coisas são factíveis, você pega na unha mesmo, sem dificuldade. Então, passa rápido isso aqui tudo. Ok? E vamos ao que interessa. Sim, tem mais um exemplo aqui que talvez esse eu não deva passar tão rápido, que é em que, em vez de pegar o grupo de Chao de uma coisa complicada ou de um ponto, você pega o grupo de Chao de P1, faz as construções da receita, ok? E, nesse caso, as construções da receita, o que fornece é uma variedade que é simpática, que vive em PL-1 cartesiano PL. Isso aqui deveria lembrar alguma coisa para vocês. O que é que vive em PL-1 cartesiano PL? Você explode um ponto em PL. De um ponto, o desvio excepcional vai ser um PL-1. E mergulho aqui. Então, aquela construção geral que eu me referi para trás, fazer o grupo quociente, não sei o que, coisa e tal, nesse exemplo específico, dá uma coisa conhecida, que é o blow-up de PL num ponto. Ok? Não sei se vocês podem ver os detalhes na hora apropriada, e está nas notas. Tá? Estão feitas as contas aqui, não importa muito ver isso com detalhes. Ok? Aí você lembra que o blow-up, né? Por um lado, você tem PL, cartesiano PL-1, quando você projeta para o PL-1, você ganha um P1 fibrado. Tá? Está explicitado aqui quem é. Então, não é a hora disso aqui. Isso aqui foi só para chegar num tipo de linguajar e tipo de informações para chegar a dizer socorro, vamos voltar e começar a aprender de forma orgânica o que aparece nessa transparência aqui. Tá? Então, você vê que, em particular, esse grupo de Chao que apareceu aqui, você pega o anel de polinômios em duas variáveis e passa o quociente pelas relações, vocês vão aprender, são relações que definem as classes de Fermi. Isso aqui, a única intenção foi colocar num exemplo não complicado o tipo de coisa que vai rolar aí para frente. Ok? Então, a educação básica passa a começar por entender o comportamento funtorial desse grupo de Chao. Tá? Então, eu tenho um mapa de X e Y, eu quero alguma funtorialidade ligando os grupos de Chao de X com os de Y. Isso vale quando F é um mapa próprio, como eu vou explicar. E vou lembrar para vocês o que é um mapa próprio. Okay? Então, imagem direta própria é covariante, vai do A estrela X para a estrela Y, e é definido nos geradores. Lembra, o grupo de Chao é gerado por classes de ciclos. Você pega subvariedades irredutíveis, fechadas irredutíveis, e passa módulo equivalência racional. Mas um gerador típico é classe de um ciclo. Então, estou te dizendo quem é esse mapa aqui num gerador típico. O que é que você faz? Você calcula a imagem por F. Por um mapa próprio, imagem de fechada é fechada. Então, isso aqui é um fechado irredutível. Você pode pegar a classe no grupo de Chao de Y, só que você vai afetar de uma multiplicidade. Essa multiplicidade que você vai afetar aqui é o grau de recobrimento quando você vai dizer para F de Z. Então, imagina a situação que você tem, por exemplo, uma parábola assim, na horizontal, você está projetando no eixo de X, vai 2 a 1. Então, a imagem direta do ciclo fundamental da parábola é 2 vezes o ciclo do eixo sobre o qual você está projetando, porque esse mapa é 2 a 1. Ok? Agora, esse mapa isso aqui vai ser uma coisa finita e tal, exatamente quando essa dimensão
da imagem foi igual à dimensão do domínio, que é Z. Agora, você sabe que quando você aplica um morfismo, a dimensão não pode crescer. Fica menor ou igual. Então, o que vai acontecer é que esse grau é zero, por definição, quando a dimensão achatar. Se você estiver indo de dimensão 2 para a dimensão 1, a imagem direta é zero. Ok? Quando você tem um recobrimento genericamente finito, você tem um grau da extensão do corpo de função de um sobre o corpo de função da outra. Tá? Quer dizer, você tem um mapa de Z na sua imagem f de Z, irredutível e irredutível, corpo de funções desse sai no corpo de funções desse. Como você está supondo agora que é a mesma dimensão, você tem uma extensão finita que vai ter um grau. É esse que você põe aqui. Ok? Isso é para a imagem direta própria. A outra operação funtorial é a imagem inversa ou recíproca, que aí você tem que supor que o mapa F é um mapa plano, flat, senão as coisas não funcionam bem. Então, nos geradores, de novo, você pega um gerador típico, que é uma subvariedade irredutível de Y, calcula a imagem inversa esquemática, a imagem inversa conjuntista não, é esquemática, significa que você pega as equações de Z em Y, joga para dentro de X e vê o que é que dá. Isso significa pegar a imagem inversa esquemática. Você vai ter um esquema, não precisa ser irredutível, nem reduzível, nem nada, mas a gente sabe calcular o ciclo de um esquema. Você olha para as componentes irredutíveis, comprimento no ponto genérico, etc., etc., e assim define a imagem inversa plana. Tá? Manda ciclo de um irredutível no ciclo do subesquema imagem inversa desse irredutível. Isso aqui vai ficar escanteado pelo resto da aula de hoje. O que eu vou querer falar um pouco mais agora é detalhes da imagem direta própria. Então, tanto uma como a outra se estende por linearidade. Eu defini como é que funcionam os ciclos nos geradores. Se tiver uma combinação dos geradores, se estende por linearidade. Claro que tem uma pegadinha aqui, né? Isso aqui não são geradores livres. Isso aqui são ciclos, módulo, equivalência racional. Então, está implícito aqui que tem que ser mostrado que se Z for racionalmente equivalente a zero, a imagem direta, no caso próprio, também é equivalente a zero. Esse é o primeiro teorema duro do curso. Tá? E, analogamente, para imagem recíproca. Tem que mostrar que se você pega uma combinação aqui que é equivalente a zero, ok? O ciclo que você vai calcular aqui também vai ser equivalente a zero e, portanto, passa o quociente. Tá? Então, para ser completamente, como é que se diz, mais organizado, no lugar do A estrela X, aqui devia ter colocado ciclos de X, que aí é livre. Aí você define no livre assim e estende por linearidade. Tá? Mas está implícito aqui que vai passar o quociente porque imagem direta própria preserva a equivalência racional. Isso é um teorema duro, cujas linhas gerais eu espero passar hoje aqui. Tá? Tem dois teoremas duros nessa parte do curso. Esse é um, e outro é comutatividade do produto por um divisor, por um divisor de Cartier, como a gente vai ver. Então, só para lembrar quem é o grau vale zero se a dimensão cair, por definição, e vale o grau da extensão dos corpos de funções, no caso que a dimensão é a mesma, isso aqui então é extensão finita, cujo grau você pode calcular. Eu vou lembrar o que é mapa próprio, para quem ou esqueceu ou nunca viu. Isso significa dizer que o mapa é universalmente fechado. Universalmente fechado significa o quê? Qualquer mapa que você der para Y, você pode fazer um diagrama cartesiano
vai ter um mapa induzido aqui. Isso aqui significa que isso aqui é um diagrama cartesiano. Isso aqui significa X, produto fibrado com W sobre Y. Então, eu não quero apenas que esse seja fechado. Eu quero que, para qualquer W mapeando em Y, esse mapa induzido tem que ser fechado. Isso é o que significa ser universalmente fechado. Tá? Quando W é um ponto, dizer que isso aqui sobre um ponto é universalmente fechado é dizer que isso tem uma variedade completa, no sentido de projetivo, entre aspas. Quer dizer, projetivo é completo, mas completo é mais geral do que projetivo. Tá? Então, essa é a definição de universalmente fechado. Qualquer que seja o diagrama cartesiano que você põe aqui, você pegar um Z fechado em X cartesiano W fibrado sobre Y, a imagem tem que ser fechado em Y. Eu omiti aqui condição de finitude, porque todos os esquemas da gente são de tipo finito e tal. As condições de finitude são automáticas, que entram na definição oficial de mapa próprio. Então, um exemplo barato e que é importante é que você tinha uma inclusão de fechados. Tá? Tem Y com X fechado em Y. Esse mapa de inclusão é próprio. Porque quando você tem uma imersão fechada, isso vale universalmente. Qualquer pullback que você faça, você continua com imersão fechada. Porque imersão fechada significa que quando você olha para os afins, a nível de anéis de coordenadas, isso é um mapa sobrejetivo. Mas se é produto tensorial de coisas sobrejetivas, continua sobrejetiva. E esse produto tensorial é o que dá o produto fibrado que aparece aqui em coordenadas, em cartas afins. Ok? Então, inclusão de fechado é exemplo de mapa próprio. E esse é um exemplo que você pode já ver a demonstração do teorema. Que teorema? Imagem direta própria de equivalência racional cai em equivalência racional. Isso vale trivialmente para esse caso aqui. Se você pegar um ciclo racionalmente equivalente a zero aqui em X, na prática você vai pegar o quê? Um irredutível em X, uma função racional, e pegar zeros e polos. Mas os irredutíveis que você pegar aqui em X, eles vão servir de irredutíveis aqui em Y. Então, é claro que, pela definição, a imagem direta da equivalência racional vai na equivalência racional, que você até tem que o gerador vai no gerador, o gerador típico vai no gerador típico. Teorema fundamental da eliminação, né, que se chama assim, afirma que quando é projetivo é próprio. Se o domínio for um esquema projetivo, qualquer mapa que sai dele é próprio. Tá? E esse é o teorema que vou tentar convencer vocês do que são os passos principais da demonstração. Não me apertem muito, não. Os detalhes estão no Fulton e em outros textos que eu vou colocar à disposição de vocês também. Tá? Deixa eu começar logo com um exemplo, que você vê que não é qualquer imagem direta, imprópria, que vai preservar equivalência racional. Tá? Pega um, por exemplo, imerso em P1 como aberto, os pontos à distância finita, tá? Essa inclusão não preserva a imagem, não preserva equivalência racional. Você pega o ciclo da função racional x, que é regular, mas é racional. Esse ciclo aqui é só a origem, com multiplicidade 1. Tá, ok? Então, é racionalmente equivalente a zero em A1, mas certamente não em P1. Não tem jeito de você pegar uma função racional em P1, tá, que só tenha um zero paradão. Qualquer função racional tem tantos zeros quanto polos.
Ok? Então, está aqui o exemplo mais barato de que você tem que pegar imagens diretas próprias. Impróprias, gerais, genéricas, vai furar. Ok? Para inclusão fechada, já observei que vale trivialmente. Você verifica nos geradores. E vamos continuar com a argumentação de por que é que imagem direta própria de equivalência racional cai dentro da equivalência racional. Então, sem perda de generalidade, porque você pega um gerador típico aqui, você vai pegar uma subvariedade irredutível e eu renomeio para ser X. Okay? Vou pegar um ciclo racional em X. Na prática era em Z, mas as contas vão ser feitas todas com Z, esquece X. Então, renomeia e supõe que o Z é o X. Não é perda de generalidade isso. Você pode supor, então, que o X é irredutível e mais que o Y é a imagem de X. Porque se não for, de todo jeito, vai ser um fechado próprio e irredutível lá dentro. Mas se chegar em equivalência racional no fechado próprio, no fechado, já sabe que isso aí, quando você passa para o ambiente, continua em equivalência racional, como a gente viu instantes atrás. Então, não é perda de generalidade supor que o X é irredutível e que o Y é já a imagem de X. Tá? Tá claro isso ou está complicado? Eu aproveito um minuto de reflexão para beber água. Tem uma garrafa aqui para quem quiser servir. Agora, supondo daqui para frente f próprio de x irredutível em y, que é o próprio f de x, você começa observando que a dimensão de y não pode passar da dimensão de x. A imagem de homorfismo não aumenta a dimensão. É igual ao que acontece com espaços vetoriais. Se a dimensão de x for muito maior do que a dimensão de y, então você está contraindo coisas de dimensão pelo menos 2, então o resultado vale trivialmente, porque o que, é que vai acontecer? Pega um candidato a zero ou polo de uma função racional. Isso vai ser uma subvariedade de dimensão n menos 1. Né? Pegando uma função racional em x, calculando zeros e polos, para depois fazer a imagem direta. Vai ser combinação de subvariedades de dimensão n menos 1. Mas aí, olha o que acontece com a dimensão da imagem. Tem que ser, no máximo, a dimensão do ambiente. Que, por hipótese, eu supus que é menor ou igual que n menos 2. Passando 2 para cá. Agora, n menos 2 é menor do que n menos 1, que é a dimensão de W. Então, nesse caso aqui, eu estou certamente achatando a dimensão de W. Então, é zero, trivialmente. Ok? Restam 2 casos. Dimensão igual ou dimensão passando de 1. Tá? Cada um desses casos é igualmente duro. Eu vou fazer um deles. É duro, mas uma receita fácil de entender o porquê que funciona. Os detalhes técnicos de cada ponto de por que a receita funciona, isso tem que ter paciência realmente e ler com muito cuidado. Então, o primeiro caso é quando você tem um recobrimento genericamente finito. As dimensões são iguais. Ok? Então, vê o que, é que vai estar acontecendo. Eu pego uma função racional em x para calcular o divisor dela. Quero mostrar que a imagem direta vive em equivalência racional também.
Esse caso vai valer porque eu tenho uma fórmula. Tá? Quando as dimensões são iguais, você tem uma extensão finita de corpos de funções. Né? A dimensão de x igual à dimensão de y. Essa extensão aqui é finita. Então, a gente pode calcular norma. Norma é a maneira de passar do k de x para o k de y. Fazendo como? Você pega uma função, multiplica, pega um mapa de multiplicação, pensado como mapa linear desse espaço vetorial sobre esse corpo, ok? E calcula o determinante. Isso é definição de norma, tá? De uma extensão de corpos. E aí vale essa receita mágica aqui. A imagem direta própria nessas circunstâncias, para qualquer função racional, é, de novo, o ciclo da função racional norma. Então, é claro que agora a equivalência racional vai em equivalência racional. Tem até uma fórmula dizendo para onde é que vai. Não vou dar detalhes disso aqui, não. Não é muito complicado, não. Um pouquinho de álgebra linear, usa um pouquinho de aquela história de módulos sobre domínios ideais principais. Tá? É interessante a demonstração. Aprende-se bastante com ela, mas é mais energia do que eu sou capaz de dar na mesma tarde. Então, repetindo, caso em que você tenha um recobrimento genericamente finito, de x para y, você pega uma função racional em x, a imagem direta vai ser, de novo, o ciclo de uma função racional em y. A saber, pega a norma. É como você passa de funções em x para funções em y. Ok? Então, esse é o caso charmoso. Sabe por quê? Qual é o caso típico em que a dimensão é uma a mais do que a dimensão da base? O Rodrigo gosta muito desse caso. Só com vibração por curvas. Tá? Então, você tem uma variedade x de dimensão 1 a mais do que a base. Se pegar o ponto genérico do contradomínio, a fibra sobre o ponto genérico é uma curva. E a mágica aqui é que você mostra que o ciclo de função racional em x se traduz num ciclo da mesma função racional dessa curva sobre o ponto genérico. É fantástico isso. É a primeira vez na minha vida em que eu vi ponto genérico funcionar bem para te dar um resultado que é inesperado. Tá clara a intuição? Um prazer. Então, quando você tem uma variedade de dimensão 1 a mais do que o contradomínio, supondo um mapa sobrejetivo, que na verdade isso, sobrejetivo, que o mapa é próprio, tá? Você vai ter genericamente uma fibração por curvas. E exatamente, se você pegar coordenadas locais, quer dizer, anéis de coordenadas locais, etc., escrever tudo direitinho, o que você vai ter é que, no ponto genérico, o anel local é o corpo de funções do contradomínio Y, ok? E a fibra genérica é spec do anel de coordenadas que você estendeu escalar para o corpo de funções do ponto genérico. Eu vou colocar isso um pouco mais de detalhes em instante. Ok? Então, a gente vai mostrar que a imagem direta de qualquer ciclo de função racional não é nem que seja ciclo de uma função racional, é que é zero nesse caso. Dimensionalmente não precisava. Porque esse R aqui é combinação de subvariedades de x de dimensão igual à dimensão de y. E o que a gente vai argumentar agora é o seguinte: você pega uma função racional, vão aparecer os candidatos a zeros e polos. De vez em quando aparece um vertical. Só que vertical some quando você pega a imagem direta. Ok? Isso é que vai permitir você se convencer de que
a imagem direta que você está pegando, olhando para esse R como dando um ciclo em X, é exatamente o ciclo que você tem na curva genérica, pensada como uma curva definida sobre o corpo de funções, que é o anel local do ponto genérico. Okay? Então, pega o ponto genérico de Y. A fibra genérica vai ser uma curva completa, né? Porque o mapa de X para Y é próprio, você faz mudança de base para o ponto genérico, por definição de próprio, é universalmente fechado, então você vai estar com um mapa próprio sobre spec de Carietta, significa que você está com a curva completa. E, por construção, o corpo de funções dessa fibra genérica é o corpo de funções de X. Tá? Está mais ou menos claro isso? Isso é praticamente por definição. Tá? O ponto agora é que existe uma objeção entre a coleção dos pontos fechados dessa curva. Essa curva tem pontos fechados. A curva sobre um corpo. Dimensão 1 sobre um corpo. O corpo não é algebricamente fechado. Estou nem ligando, estou nem aí. Você tem os pontos fechados no vista esquemático. Tá? Então, cada ponto fechado dessa fibra genérica corresponde a uma subvariedade de codimensão 1. Mas não é qualquer. Só aquelas que são, digamos assim, horizontais, não são verticais. Só aquelas que dominam Y. Então, imagina uma situação, você está com um quadradinho assim, que é o X, com dimensão 1 a mais do que isso aqui. Tá, ok? Aí você tem as hipersuperfícies aqui no domínio X. Algumas delas são verticais. Essas não aparecem em bijeção com os pontos fechados da curva fibra genérica. Tá? Só aparecem as que dominam. Então, você pode calcular o divisor de R pensando como uma função racional na curva. Isso aqui vai ser uma combinação de hipersuperfícies. Ok? Ou o que dá no mesmo, essas hipersuperfícies estão em bijeção com os pontos da curva genérica, que é a fibra genérica. O que é a imagem disso aqui? A imagem disso aqui faz por linearidade. Então, você precisa ver a imagem de W, o que é que acontece. A imagem de W, você tem um recobrimento finito, porque está no caso que não cai a dimensão. Você põe aqui a extensão de corpos de KW para KY. Isso aqui é o número que aparece na frente do ponto que faz o spec K dieta. Tá? Então, está entre parênteses aqui. Se você calcular a imagem direta como divisor de função racional em X, você vai pegar quem? Vai pegar... Quer dizer, quando você calcula a função racional, divisor da função racional, você vai fazer combinações de hipersuperfícies e que vai aparecer a ordem da função aí calculada, que é tipo MW aqui. Mas, como eu estou pegando aqui a imagem direta, você tem que olhar o grau do recobrimento também aqui, que é o grau dessa extensão de corpos. Tá? Então, você vê que calculando de um jeito ou calculando do outro, o coeficiente numérico é exatamente o mesmo. Tá? Então, basta mostrar que sobre a curva é zero. Então, para provar que a equivalência racional por imagem direta própria vai no zero, basta fazer o caso em que você pega uma curva completa sobre um corpo, não necessariamente um pequeno fechado, você pega uma função racional nessa curva
e mostrar que o número de zeros é igual ao número de polos. Só que você pode fazer isso usando funtorialidade, fatorando o mapa de x, que é a curva, para eta, que é o ponto genérico, fatorando por um P1. Qualquer curva recobre P1. Ok? Então, em vez de ir direto de x para spec k, você passa por P1. Se eu mostrar que nesse caminho é zero, o caminho que eu quero é zero. Só que nesse caminho, o que é que vai acontecer? Primeiro, você está indo para P1 por um mapa que é genericamente finito. Na verdade, é obrigatoriamente finito. Ok? Se pegar uma função racional, eu sei onde é que ele vai parar. Vai parar na norma daquela função racional. Então, agora, reduzir o caso de P1, meu. Quer dizer, aquela função racional que estava lá em x, eu calculo a norma, vai parar em P1. E agora você tem essa difícil tarefa de pegar uma função racional em P1 e mostrar que o número de zeros é igual ao número de polos. Isso é uma conta que você faz em separado e se convence que é verdade. Okay? Então, esse, digamos assim, o tour de force que faz a demonstração nesse caso. Só recapitulando o que você faz aí, então, na verdade, primeiro você reduz o caso de curvas completas. Isso. Usando essa projeção que você da curva sobre o ponto genérico com as subvariedades que dominam. Isso. Então, o que você mostrou aí nesse primeiro é que você pega uma função racional em x e você vai ter que... Você tem a mesma fórmula, né, quando você faz para essa função. Pensado na curva ou pensado indo de x para y. Desde que você entenda o que é que está acontecendo, que é desprezar as que diminuem o tamanho. Essas não comparecem na curva completa que eu me referi. Tá? E aí depois você reduz para P1. Isso. Tá. Uma coisa que eu queria perguntar é essa bijeção. Como que seria... Como você escreveria essa bijeção? Porque, assim, intuitivamente é claro o que está acontecendo. A gente despreza a componente vertical. Mas como que você escreve essa bijeção? Então, se olhar para a média de coordenadas, você tem um A mapeando por um B. Você tem spec B para spec A. Tá? O que é que vai acontecer? Você está olhando para os primos de altura 1. Ok? Esses primos de altura 1, quer dizer, você espera que a contração dele seja zero. Isso acontece exatamente quando domina. Quando não domina, você dá tchau para ele. Tá? Quer dizer, em anel de... Eu vou colocar no texto aqui mais detalhes com o anel de coordenadas, mas é basicamente usar a definição. Você olha para esse A, B, o A você estende para o K, você vai B, faz B tensorial K. Esse B tensorial K é um anel de frações, tá? Só que os denominadores aqui vêm somente do A. Esse anel de frações, quando você põe todas as frações, dá o corpo de funções do B, e aí você faz o jogo da comparação. E dominar ou não dominar, você vai olhar para o primo associado e ver onde é que ele contrai. Domina quando ele contrai a zero. Ok? E esses que contraem a zero são os que sobrevivem quando você passa a curva genérica. Ok? Quando você faz o B tensor K sobre A. Tá? Se o P que você pegou aqui tem alguma coisa não nula com A, ele vira denominador. Então, não aparece nesse anel de frações. Tá? Isso. É aquela história. Os primos que sobrevivem são os que são disjuntos do sistema multiplicativo. No caso aqui, disjunção do sistema multiplicativo que você está pegando é o A menos zero. Tá? É assim que funciona. Tá?
Eu acho isso aí muito lindinho. Muito lindinho. Então, isso aqui foi só para dar um gostinho de você perceber que tem matemática bonita, não trivial, mas é acessível, com paciência acessível. O que eu joguei para debaixo do tapete é uma meia dúzia de lemas técnicos que faz a comparação. Esses ciclos todos são calculados fazendo conta de comprimento de certos módulos sobre certos anéis. Aí você tem um módulo sobre um anel sobre outro. Você precisa saber comparar o comprimento como anel sobre esse, ou como módulo sobre esse ou sobre o outro lá. Então, essas comparações todas aí, digamos que é uma álgebra linear sobre anéis, eu pulei, realmente pulei. Mas está muito bacaninha, está muito bem feito lá no Fulton. É um convite que eu faço para vocês folhearem a parte apropriada. Eu tenho notas esmiuçadas sobre isso, vou colocar disponíveis também. Ok? E é o que eu queria falar para hoje. Sinto muito se não completei a hora e meia combinada. Eu não consigo falar mais de uma hora. Quer dizer, se vocês quiserem mais 15 minutinhos, eu posso gastar os próximos 15 minutinhos dando, digamos assim, de novo uma pincelada do que é que eu vou detalhar nas próximas aulas. Se quiser, a gente está feliz. Se quiser, não precisa. Eu quero vocês felizes. Então, o próximo ponto que eu vou começar a discorrer eu poderia chegar a dar o título genérico de primeira classe de Chern. Vai ser definida como? Você tem esse grupo de Chau, que foi definido. Tá? Aí a gente vai lembrar a noção de divisor de Cartier. Divisor de Cartier, você pega um recombrimento afim, digamos, seu esquema, e aí para cada aberto do recobrimento você escolhe uma função racional, ok? Não nula, e de tal maneira que na interseção uma difere da outra por uma unidade nesse aberto de interseção. Tá? Então você tem uma cobertura U, F, onde F é uma função racional nesse U, e de maneira que você pegar F e G em abertos U e V, na interseção, F dividido por G tem que ser regular e, de fato, uma unidade. Não pode se anular ali. Então, a intuição que tem que ser feita aí é a seguinte: eu estou pegando um bando de funções racionais que colam bem nas interseções e, com isso, eu posso chegar a olhar para zeros e polos em cada pedaço, e esses zeros e polos em cada pedaço cola compativelmente, porque na interseção você vai estar multiplicando por uma função regular, que é uma unidade, quer dizer, não tem nem zeros nem polos novos introduzidos. Tá? Então, essa é a noção de divisor de Cartier. Evidentemente, você pode somar divisores de Cartier multiplicando as funções que definem cada aberto. A regra é essa. Você tem um grupo de divisores de Cartier. E para cada divisor de Cartier, eu posso associar um ciclo, que é o chamado divisor de Weyl, associado àquele divisor de Cartier. Que é feito como? Você pega uma hipersuperfície irredutível, você tem esse bando de funções
racionais na cobertura que define o divisor de Cartier. Tá? Aí você pode se perguntar pelas ordens dessas funções racionais nessa hipersuperfície. Isso fica bem definido porque, na interseção, uma difere da outra por uma unidade. Então, a ordem não muda. Tá? Então, para cada divisor de Cartier, eu tenho uma soma de hipersuperfícies em que os coeficientes são as ordens dessa hipersuperfície com aquela função racional no aberto que intersecte. Se intersectar em dois abertos, é compatível ao mesmo número que você obtém, está bem definido. Então, tem noção de divisor de Cartier, associei a isso aqui um ciclo de codimensão 1, digamos assim. Ou seja, fiz cair a dimensão do ambiente de N para N-1. Tá? Isso é o que você espera que a primeira classe de Chern faça. A primeira classe de Chern de quê? Então, associado a um divisor de Cartier, você pode pegar essas funções racionais a que eu me referi agora e usar como funções de transição para produzir um fibrado de posto 1. Ou, o que dá no mesmo, né, um módulo invertível. Tá? Sobre o seu esquema aí, você está estudando. Então, como é que é a história? Divisor de Cartier, divisor de Veio associado. Tá? Evidentemente, se você pegar dois divisores de Cartier, aplicar um, depois aplicar o outro, você poderia ter aplicado de uma vez só, então tem uma certa aditividade na história. E com isso a gente fica com um homomorfismo que vai do grupo de ciclos no grupo de Chao, na verdade. Tá? Porque eu fui um pouco irreverente e descuidado, eu falei a definição de divisor de Cartier, só que divisor de Cartier tem uma equivalência na definição dela, né? Porque eu podia ter mudado o recobrimento, podia ter mudado as funções, as funções locais, mesmo mantendo o recobrimento, tá, ok? Mas uma representação difere da outra por multiplicação por uma função racional global. Então, um pouco realmente para escrever no quadro. Então, deixa eu repetir. Divisor de Cartier. Tá? Pega um recobrimento, não necessariamente afim, enfim, pega um recobrimento aberto. Para cada aberto, você pega uma função racional nesse aberto, com a condição de compatibilidade nas interseções a que eu me referi. E você diz que dois desses são equivalentes, se existir um refinamento comum dos abertos que definem cada um deles, de tal maneira que as funções que você está usando aí difiram uma da outra por uma multiplicação por uma função racional global. Tá? Então, aquele divisor de Veio a que eu me referi há instantes, ele, na verdade, só está bem definido módulo a correção pelo divisor da função racional que aparece multiplicando a relação de um representante para outro representante. Você passar o quociente por equivalência racional fica bem definido. Tá? Fica bem definido. Ok? Agora, eu gostaria de iterar isso. Aí precisa usar um resultado que é mais ou menos duro, mas não é tão. Tá? Que é mostrar que quando você multiplica, pega um divisor de Cartier e multiplica e aplica ele, né, essa primeira classe de Chern que eu me referi em instantes, né, no divisor de uma função racional,
se obtém de novo equivalência racional. Então, está bem definido módulo equivalência racional. Em vez de estar multiplicando ciclos, tá? Como eu falei há instantes, você pode pegar módulo equivalência racional e agora você vai do grupo de Chau no grupo de Chau. Domínio ficou igual ao contradomínio, você pode iterar. Pode iterar, é isso aí. Está um pouco confuso, eu entendo. Mas a ideia geral é isso. A noção de tesouro de Cartier, você aprende a cortar globalmente por uma hipersuperfície. Um pouquinho mais geral do que uma hipersuperfície. Só que isso é uma coisa que só está bem definida, módulo equivalência racional. Aí você precisa chegar e mostrar que passa o quociente por equivalência racional. Na hora que fez isso, você pode iterar e ter um operador que a gente chama de primeira classe de Chern. Tá? Muito bem. O que é que vai acontecer? O tesouro de Cartier tinha associado a ele um line bundle. Tá? Você pega agora um fibrado vetorial de posto arbitrário, você pode fazer o fibrado projetivo associado. Aí aparece um line bundle distinguido, que é o das classes hiperplanas. Né? Eles pegam um fibrado vetorial E, você faz o P de E, isso ganha 1 a 1. Então, line bundle. Para o qual eu tenho a primeira classe de Chern, que eu tentei mal definir há instantes atrás. Então, você começa com variedade X, com fibrado vetorial, faz o fibrado projetivo associado. Nesse fibrado projetivo associado, você tem a primeira classe de Chern do O1. Posso chamar de H, classe hiperplana. E você pode iterar. Cada vez que você itera, cai a dimensão de 1. Tá? Os grupos de Chau. Cai de 1, cai de 1, cai de 1, cai de 1. Quando você cair até ficar com a dimensão da base, se você pegar a imagem direta, não dá necessariamente 0. Antes, por dimensão, você está com dimensão maior do que a base, você não ganhou nada. Pegar a imagem direta, você perdeu coisa, ficou tudo 0. Mas na hora que você itera tantas vezes, que é o posto menos 1, até ficar com a dimensão da base, as imagens das próximas iterações que você fizer vão dar ciclos em dimensão cada vez menor. Aqui na base. Cada iteração cai de 1 e imagem direta não muda a dimensão. Ok? Acabei de definir para vocês o que são as classes de Segre de um fibrado. Então, repetindo, pega um fibrado vetorial, projetiviza, pega o O1, pega a primeira classe de Chern do O1 e itera. Tá? Quando você iterar até gastar a dimensão da fibra, que é o R-1, onde R é o posto do fibrado, então, quando você iterar até comer a dimensão da fibra, nesse ponto exato, a imagem direta, a nível de ciclos, dá a identidade. Você vai cair exatamente, né, 2 vezes a base, vai cair exatamente na base. Tá? Os próximos vão ser dimensão 1 a menos, 2 a menos, 3 a menos, 4 a menos. Aí, por definição, esses caras que você está calculando aqui são as classes de Segre do fibrado aplicado à classe fundamental da base. Aí começou a festa. Você tem as classes de Segre, tá? Soma essas classes de Segre, que são operadores no grupo de Chau. São operadores graduados, não é? Quer dizer, a primeira classe cai de 1, a classe 0 não cai de nada, é a identidade.
depois cai de 1, cai de 2, etc. Tá? Vocês são operadores nilpotentes, que vai caindo a dimensão cada vez mais, mas chega uma hora então que vai dar tudo zero. Então, essa soma finita de operadores que eu acabei de fazer, você começa com 1, que é a identidade, mais primeira série, segunda série, terceira série, etc. Esse mais que está somando aqui é nilpotente. Então, 1 mais nilpotente é invertível. Você pode inverter. A inversa é o que a gente chama de classe de Cherney. A gente vai mostrar que satisfaz Stiefel-Whitney, Cherney, soma o produto das Cherneys, etc. Por aí vai. Eu vou começar a ficar animado semana que vem. Tá? Vamos aprender mais ferramentas. E na hora que a gente tem classe de Cherney, a gente vai ganhar a principal ferramenta de classe de Cherney para geometria numerativa, que é a seguinte. Você tem uma situação geométrica bonita que você quer resolver, isso se traduz num fibrado vetorial interessante com uma seção. E o que você quer resolver significa pegar os zeros dessa seção. E do ponto de vista de classe de Cherney, significa que você vai pegar, se as dimensões forem corretas, a classe Cherney top do fibrado. Tá? Então, os zeros de uma seção de um fibrado vão dar um subesquema fechado, cujo ciclo associado é o operador classe de Cherney top do seu fibrado, foi construído assim, invertendo, etc. É uma viagem aplicado à base. Então, eu acho que eu não sou capaz de falar muito mais do que isso, não, e nem sei se fiz propaganda ou se fiz antipropaganda, podendo... Mas isso aí são coisas que a gente vai poder ver com mais... Não tem coisas tecnicamente muito mais complicadas do que a gente fez hoje, não. Tem o teorema da comutatividade, mas se é bonitinho eu vou poder dar uma ideia. Esses números que a gente tem nos problemas, eles têm a ver com essas contas. Como é que, primeiro, como é que o senhor sabe que o número vai dar finito, por exemplo? Inventa um problema. Não, o número dá finito ou não dá finito, quer dizer, você tem um cálculo da dimensão, que na prática é usar o termo da dimensão das fibras. Por exemplo, a família de cônicas em P3. Cada cônica vive num plano. Os planos variam em dimensão 3 em P3. Para cada plano fixo, você tem um P5 de cônicas. O termo da dimensão das fibras, 5 mais 3, 8. Você tem um espaço total em dimensão 8. Nesse espaço de dimensão 8, você pode olhar para aquelas cônicas que são incidentes a uma reta fixa. E uma continha simples mostra que isso aí vai dar um divisor aí dentro, vai dar com a dimensão 1. Então, incidência a uma reta cai de uma dimensão. Incidência a 8 retas cai de 8 a dimensão. Ah, mas como é que eu sei que vão ser independentes? Tem um Bertini aí na história. De novo, é a teorema da dimensão das fibras, usando em particular aquela história que quando você tem um mapa que é dominante, existe um aberto do contradomínio, no qual as fibras têm todas a dimensão correta. Tá? Esse tipo de ferramenta. A gente inventa um problema assim. Não sei o que seja tangente, eu não sei quantos. Mas qual é a chance de ter uma solução? Não, quer dizer, você tem que ter... O número de condições tem que ser igual à dimensão do ambiente que você está trabalhando. Então, na maioria das vezes, o tipo de condição que está sendo imposta é tipo Cartier. Você representa como uma primeira classe de Cherney de um fibrado mais ou menos explícito. Tá? Então, concretamente, no caso da cônica incidente a uma reta fixa, tá? A gente vai ver que o grupo de Chow desse espaço total das cônicas, ele é explícito, tem uma receita explícita para ele.
E, em particular, a gente consegue explicitar essa condição de ser incidente a uma reta em termos de classe de Chern dos fibrados naturais que aparecem nessa variedade. Quais são os fibrados naturais? Que você tem um P5 fibrado sobre P3 dual, quando os clones estão variando. P3 dual tem um fibrado natural, o O1 dele. O P5 fibrado que você fez é a projetivização de um fibrado de posto 6. Tá? Então, tem de novo a primeira classe Chern do fibrado do O1 desse fibrado projetivo. E esse fibrado projetivo que você pegou, você está projetivizando um certo fibrado vetorial, cujas classes Chern são conhecidas, porque são fibrados vetoriais obtidos por construções do tipo potência simétrica, potência exterior, coisas assim, os quais as classes Chern se calculam com facilidade, com certa facilidade. E o Subert permite fazer isso sem pensar. O Subert calcula potências tensoriais, potências simétricas, o edge, e as classes Chern de cada uma dessas coisas que você quiser. Não, eu quero um fibrado vetorial de posto 10 com classes de Chern que são indeterminadas, C1 até C10. Então, você vai ser capaz de calcular as classes de Chern de qualquer potência tensorial desse fibrado em termos dessa C1, C2, etc., explicitamente. É um comando que vai encher a sua tela de coisas incompreensíveis, mas está lá, está calculado. Então, são coisas que o que é chato de calcular e fazer na mão, você não precisa fazer na mão. Precisa aprender a manha do programa. É só isso. E tá bom. Tem que parar a gravação em algum lugar, né? Isso. More. Em more, suponho. Ué, mas não aparece. Será que não foi? Não, aqui apareceu recording restarted. Então agora como é que eu marco? Como é que eu paro o... Mas não apareceu a opção. Ah, mas então não está gravando. Será que é aqui? É para clicar? Stop recording. Topei. Ainda não. Stop recording. Ah, ainda não. Stop. Ok, agora foi. Onde que